the wind thrashes their tents and boats, they know he is coming. Em uma época de conflito e invasão, no século XIII, o jogo Ghost of Tsushima nos transporta para a ilha de Tsushima, situada no Japão feudal. O cenário é deslumbrante, uma paisagem repleta de exuberantes campos, montanhas majestosas e vilarejos serenos. Contudo, a paz é efêmera, pois a ilha é repentinamente alvo de uma violenta investida mongol. O protagonista, Jin Sakai, é apresentado como um nobre samurai, pertencente a um clã honorável. Ele é forçado a encarar uma realidade brutal quando Tsushima é subjugada pelos invasores mongóis, liderados pelo impiedoso general Khotun Khan. A introdução é marcada pela carnificina e desolação, com aldeias incendiadas e cidadãos massacrados. Jin, profundamente ligado às tradições e ao código de honra samurai, vê-se confrontado com um conflito interno enquanto testemunha a falência de seus métodos tradicionais de combate diante do avanço avassalador dos mongóis. Ele está dividido entre honrar os preceitos dos samurais ou adotar táticas mais furtivas e não convencionais para resistir aos invasores. Ao longo da narrativa inicial, outros personagens cruciais são introduzidos. Tio Shimura, figura paterna e mentor de Jin, é um renomado líder samurai, defensor ferrenho dos princípios honrados dos samurais. Yuna, uma ladina e habilidosa contrabandista, representa a antítese das crenças de Jin, sendo mais pragmática e disposta a usar métodos menos ortodoxos para combater os mongóis. O ambiente, anti-sereno e pacífico, torna-se um palco de desespero e revolta. Tsushima está mergulhada no caos, sua paisagem magnífica agora atingida pela sombra da invasão. Vilarejos outrora acolhedores são palco de sofrimento e desolação, enquanto a população luta para sobreviver e resistir à opressão mongol. Esse cenário sombrio é agravado pela iminente ameaça representada por Khotun Khan, um vilão implacável que utiliza táticas cruéis para subjugar a ilha. Seu exército é uma força aterrorizante, espalhando medo e destruição por onde passa. Assim, a jornada de Jin Sakai começa com uma encruzilhada moral e um desafio hercúleo: manter a honra dos samurais em meio ao caos da invasão mongol ou adotar métodos mais sombrios e furtivos para se opor aos invasores e salvar Tsushima. Esta é a introdução épica que estabelece as bases para uma aventura repleta de desafios, escolhas difíceis e o embate entre tradição e sobrevivência. Conforme a história avança, os personagens secundários ganham destaque, enriquecendo o panorama emocional e a complexidade da trama. Jin Sakai, desafiado pela invasão mongol, encontra-se em uma jornada tortuosa e, ao longo do caminho, se depara com aliados inesperados e figuras que moldam seu percurso. Yuna, uma contrabandista ousada e habilidosa, surge como uma das figuras mais marcantes. Seu passado é envolto em mistério e tragédia, trazendo uma profundidade e resiliência que a tornam uma aliada indispensável para Jin. Ela desafia as normas sociais e as convenções tradicionais, exibindo uma determinação incansável na luta contra os mongóis. Masashi, um habilidoso armeiro e comerciante, é outro personagem secundário crucial. Seu conhecimento em armas e sua atitude serena são fundamentais para ajudar Jin a se armar contra os invasores. Masashi não só fornece equipamentos essenciais, mas também oferece perspectivas valiosas sobre a invasão e a situação de Tsushima. Taka, o jovem e promissor ferreiro, irmão de Yuna, representa um contraste tocante. Enquanto habilidoso na forja de armas, sua inocência e bondade o tornam uma presa fácil para as adversidades cruéis do mundo em guerra. Sua jornada para se tornar um ferreiro respeitado é desafiada pela realidade brutal da invasão mongol. Em meio a esse ambiente dilacerado pela guerra, a ilha de Tsushima apresenta uma paisagem de contrastes. Os campos outrora exuberantes e pacíficos tornam-se campos de batalha, marcados por devastação e desespero. Aldeias carbonizadas e cidades sitiadas destacam a intensidade do conflito e o sofrimento do povo. Entretanto, há momentos de serenidade e beleza mesmo no caos. Templos antigos e santuários escondidos oferecem refúgio e uma conexão com a espiritualidade, um contraponto à carnificina provocada pela guerra.
As florestas densas e rios sinuosos convidam à contemplação, mesmo diante da destruição. À medida que a trama se desdobra, os personagens secundários não apenas complementam a jornada de Jin, mas também o desafiam a repensar suas crenças e métodos. O contraste entre a tradição samurai e a necessidade de adotar estratégias menos ortodoxas para resistir aos invasores é acentuado por esses personagens, cada um trazendo consigo suas próprias motivações e dilemas. Essa dualidade entre tradição e sobrevivência, aliada aos desafios apresentados pelos personagens secundários e a evolução do cenário, molda uma narrativa cativante e emocionante, intensificando a riqueza e a profundidade de um Ghost of Tsushima. Obrigado por assistir até aqui. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. É um pequeno gesto para você, mas significa muito aqui para mim. Obrigado de coração, por estar aqui comigo nessa caminhada que é fazer os vídeos aqui no YouTube. Ative o sininho para receber a notificação de que tem vídeo novo no canal, pois sempre tem novo conteúdo aqui. Comente o que você achou do jogo apresentado hoje. À medida que a história avança em Ghost of Tsushima, Jin Sakai, o protagonista, se vê em um conflito interno cada vez mais intenso. A invasão mongol desafiou não apenas a estabilidade de Tsushima, mas também os próprios valores e princípios de Jin como samurai. Confrontado com a brutalidade dos invasores, Jin se vê forçado a repensar suas convicções tradicionais. A necessidade de enfrentar os mongóis o leva a explorar caminhos fora do código de honra dos samurais. À medida que a narrativa progride, Jin abraça o papel de um Ghost, fantasma, adotando táticas furtivas e letais, em contraste com as abordagens tradicionais e honradas dos samurais. Essa mudança é crucial para a evolução do personagem. Ele enfrenta uma dualidade dolorosa entre a lealdade aos ensinamentos dos samurais e a necessidade premente de proteger Tsushima, o que o leva a se desviar do caminho da honra para abraçar métodos mais sombrios e não convencionais na luta contra os mongóis. A jornada de Jin é marcada por um intenso desenvolvimento emocional. Seu senso de responsabilidade e compromisso com a proteção de sua terra natal o empurram para além de seus limites pré-estabelecidos. O peso de suas escolhas o assombra, enquanto ele se esforça para equilibrar a necessidade de sobrevivência de Tsushima com os princípios e valores que moldaram sua vida. A evolução de Jin reflete não apenas uma mudança em suas habilidades de combate, mas também uma transformação interior. Seu caráter é forjado pela dor, pela perda e pela necessidade de se adaptar a um inimigo implacável. Essa evolução não é apenas física, mas também espiritual, à medida que ele navega pelas complexidades morais da guerra e do sacrifício. A história desenrola-se com Jin se transformando em uma figura controversa, temida e admirada como o fantasma de Tsushima. Ele se torna um símbolo de resistência, desafiando as expectativas e quebrando barreiras ao mesmo tempo em que enfrenta seu próprio dilema moral. No entanto, essa jornada pessoal não é isenta de desafios. Conforme Jin se adapta a métodos mais sombrios, ele enfrenta críticas e hostilidade de figuras que ainda seguem estritamente os preceitos dos samurais, incluindo seu mentor, Tio Shimura. Esses conflitos internos e externos criam uma tensão emocional que permeia a narrativa. À medida que o enredo avança, a história de Jin Sakai se torna uma reflexão poderosa sobre a dualidade humana, a adaptação à diversidade e a constante luta entre o que é certo e o que é necessário. Essa jornada transformadora de Jin representa não apenas um conto de coragem e sacrifício, mas também um mergulho profundo na complexidade moral do indivíduo diante das circunstâncias extremas. À medida que Jin Sakai continua sua jornada transformadora em Ghost of Tsushima, sua dualidade como fantasma e samurai se intensifica. Confrontado com a brutalidade mongol, Jin se vê constantemente desafiado por suas escolhas e a necessidade de equilibrar a sobrevivência de sua terra natal com a preservação de sua honra. O conflito central atinge seu ápice quando a relação entre Jin e seu mentor, Tio Shimura, torna-se tensa. Enquanto Shimura permanece fiel aos princípios samurais, Jin desafia constantemente esses preceitos ao adotar métodos mais furtivos e não convencionais na luta contra os invasores. A dinâmica entre os dois se torna um ponto crucial na narrativa. A lealdade de Jin a Tsushima e a necessidade de proteger seu povo muitas vezes colidem com as crenças inabaláveis de Shimura.
Esse embate ideológico é a essência de um confronto entre gerações e filosofias opostas, gerando tensão e questionamentos profundos sobre o significado da honra e da sobrevivência em tempos de guerra. Enquanto isso, a invasão mongol persiste, trazendo desafios crescentes para Jin e seus aliados. A ameaça de Khotun Khan permanece implacável, forçando Jin a ampliar suas táticas e habilidades para resistir aos invasores. O fantasma de Tsushima torna-se uma figura lendária, temida pelos mongóis e reverenciada pelo povo de Tsushima. Contudo, essa fama não vem sem consequências. As escolhas de Jin e seu novo papel como fantasma o isolam, levando-o a enfrentar a solidão e o peso de suas decisões. A internalização desses fardos é um fator crucial na evolução do personagem, uma jornada marcada não apenas pela bravura e habilidade, mas também pela dúvida e pela carga emocional do sacrifício. O clímax se aproxima à medida que Jin se vê diante de escolhas impossíveis, desafios morais e um confronto inevitável com Khotun Khan. O embate final entre Jin e o general mongol se revela como o ápice da luta pela liberdade de Tsushima, mas também como o confronto final entre os valores que Jin representa e os ideais tradicionais que ele uma vez jurou defender. A história de Jin Sakai não apenas destaca a batalha física contra invasores, mas também explora a batalha interna de um homem que se vê diante de uma encruzilhada moral, obrigado a redefinir o significado de honra, sacrifício e coragem em um mundo marcado pela guerra e pela necessidade desesperada de sobrevivência. O desfecho de Ghost of Tsushima é marcado por um confronto emocionante e intenso entre Jin Sakai e o general mongol Khotun Khan. O embate final representa não apenas a luta física entre os dois poderosos guerreiros, mas também uma batalha ideológica entre a tradição e a adaptação necessária para proteger Tsushima. Neste clímax, Jin finalmente enfrenta Khotun Khan, demonstrando não apenas suas habilidades como samurai, mas também os métodos furtivos e engenhosos do fantasma. Essa batalha épica reflete não apenas a determinação de Jin em salvar sua terra natal, mas também a evolução de seu caráter, equilibrando os princípios dos samurais com a necessidade de adaptação. Para sobreviver, o confronto culmina em uma vitória, mas não sem sacrifícios. A luta de Jin pela liberdade de Tsushima cobra seu preço, levando a revelações e escolhas que moldam o desfecho dos personagens secundários. Tsushimura, em um confronto emocional e trágico, é obrigado a confrontar a escolha difícil entre a tradição samurai e o amor por Jin, forçando Jin a tomar uma decisão dolorosa que impacta o destino de ambos. Yuna, Masashi e Taka, os aliados de Jin, enfrentam seus próprios desafios e sacrifícios. A jornada de Yuna como aliada incansável de Jin é marcada pela determinação em proteger Tsushima a qualquer custo, enquanto Masashi e Taka confrontam a dureza da guerra e a realidade de um mundo despedaçado. O desfecho da história não é apenas sobre a derrota do inimigo, mas também sobre a reconstrução e a busca pela redenção. Jin, enfrentando o peso de suas escolhas, se vê diante de um novo caminho. Ele busca reconciliar suas ações e, ao mesmo tempo, encontrar uma forma de restaurar a honra e a esperança em Tsushima. O epílogo da narrativa revela Jin assumindo um novo papel na reconstrução de sua terra natal. Ele não é apenas um guerreiro, mas também um líder determinado a unir e fortalecer Tsushima, guiando seu povo para um futuro de esperança e renovação. O legado de Jin como fantasma e samurai se torna parte da história de Tsushima, um símbolo de coragem e resiliência. Os destinos dos personagens secundários são diversos. Yuna continua sua luta, encontrando um propósito na reconstrução de Tsushima, enquanto Masashi e Taka, marcados pela guerra, buscam sua própria redenção e um futuro em um mundo transformado. O final de Ghost of Tsushima não é apenas o término de uma jornada de resistência e sacrifício, mas também uma história sobre o impacto da guerra na alma humana e a capacidade de se reerguer das cinzas, encontrando esperança mesmo nos tempos mais sombrios. Agora vamos falar sobre o que Ghost of Tsushima tem a oferecer sobre a jogabilidade e seu mundo de batalhas. O jogo oferece uma experiência única e envolvente, fundindo uma narrativa cativante com uma jogabilidade expansiva e imersiva. Desenvolvido pela Sucker Punch Productions, este jogo de ação e aventura é ambientado em um cenário deslumbrante, baseado na invasão mongol da ilha de Tsushima durante o Japão feudal.
A jogabilidade é uma das principais características do jogo. Os jogadores assumem o papel de Jin Sakai, explorando um vasto mundo aberto repleto de beleza natural, desde campos exuberantes até florestas densas, montanhas majestosas e aldeias pitorescas. A liberdade é um elemento-chave, permitindo aos jogadores explorar o cenário de forma não linear, descobrindo segredos, missões secundárias e locais ocultos. As mecânicas de combate são fluidas e diversas, oferecendo aos jogadores a opção de enfrentar os inimigos como um samurai tradicional, utilizando posturas e técnicas de espada, ou adotar táticas furtivas e não convencionais como o Fantasma de Tsushima. Há uma ampla gama de habilidades e armas à disposição de Jin, proporcionando variedade e personalização no estilo de jogo de cada pessoa. O jogo incorpora uma mecânica de standoff, permitindo que Jin desafie seus inimigos para duelos intensos e cinematográficos. A abordagem estratégica é essencial, pois os jogadores devem ler os movimentos dos oponentes para reagir e atacar no momento certo. Além disso, a utilização do ambiente, como as alturas e elementos do terreno, é fundamental para obter vantagem tática. A atmosfera e a trilha sonora são elementos marcantes. O jogo transmite uma ambientação visualmente deslumbrante, com detalhes ricos na representação do período histórico japonês. A trilha sonora, composta por músicas envolventes e evocativas, aumenta a imersão na jornada de Jin, destacando os momentos de calma e tensão. Além das missões principais, Ghost of Tsushima oferece uma variedade de missões secundárias e atividades paralelas, contribuindo para o enriquecimento do mundo do jogo e aprofundando a narrativa. A exploração do ambiente é recompensada, proporcionando aos jogadores descobertas significativas e interações com personagens secundários que complementam a história principal. A mecânica de progressão do personagem é flexível e permite que os jogadores personalizem as habilidades e o estilo de combate de Jin de acordo com suas preferências. A coleção de armas, aprimoramentos de equipamentos e a busca por técnicas de luta adicionais fornecem uma sensação de crescimento e evolução ao longo do jogo. Em suma, Ghost of Tsushima é uma experiência de jogo excepcional, unindo uma história envolvente com uma jogabilidade expansiva, permitindo aos jogadores explorar um mundo rico em detalhes, combate habilidoso e uma narrativa emocionante. Este jogo oferece uma jornada marcante, imersiva e repleta de desafios, mergulhando os jogadores em um período histórico fascinante e repleto de emoções, chegando mais uma vez no final do vídeo. E eu quero agradecer a vocês por chegarem até aqui. E se você gostou do conteúdo, deixa um like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não esqueça de verificar se o sininho está ativo. Ultimate, o YouTube não entrega os vídeos direto aos inscritos. Isso ajuda demais aqui ao canal a crescer e que eu possa criar ainda mais vídeos desse tipo e muitos outros. Se você curtiu esse vídeo, não perca a chance de ver mais como esse. Assista a playlist do canal, para ficar um pouco mais por dentro das histórias dos seus games preferidos. Valeu e até mais!